Olá! E aí, vamos seguir firmes na trilogia sobre o setor bancário? Nesse segundo vídeo, eu vou permanecer na linha de comparação dos bancões brasileiros, só que agora eu vou analisar um pouquinho mais sobre os múltiplos. Então nós vamos olhar preço, valor patrimonial, vamos olhar dividend yield e vamos olhar preço-lucro. E eu oportunamente vou aproveitar essa análise para dar para vocês mais elementos sobre a constituição de cada um desses indicadores. Vamos lá então? Chegando, eu continuo aqui na lâmina do Bradesco e nós estamos aqui com a comparação organizada para comparar os grandes bancões brasileiros. Então eu estou falando de Bradesco, estou falando de Itaú Unibanco, Banco do Brasil e Santander. Então se a gente clica aqui na aba Mercado, eu vou ter indicadores fundamentalistas que envolvem o preço, que nós também podemos chamar de indicadores de precificação. Então eu analiso uma dança entre preço e fundamento para tentar depurar como está a visão dos investidores com relação ao futuro desse ativo. E esses múltiplos também são muito utilizados para afirmações como o banco A eventualmente está mais caro ou mais barato na bolsa do que o banco B. O primeiro indicador é o indicador do preço-valor patrimonial da ação. Então eu tenho o preço da bolsa no numerador e no denominador eu pego o patrimônio líquido da empresa e divido pelo número de ações que ela possui. Aí eu consigo entender o valor patrimonial de uma ação, que na prática é o valor contábil dessa ação. Por que é importante isso? Porque existe uma tese de que se o valor de mercado fica muito abaixo do valor contábil, a empresa pode valer mais morta do que viva. Então, se eu tenho um valor de mercado muito abaixo do valor contábil, eu poderia comprar a empresa no mercado, vender todos os ativos, quitar todos os passivos e ainda ficaria com um patrimônio líquido maior do que o valor que eu paguei pelo negócio. Para que a tese de continuidade de uma companhia faça sentido, é importante nós esperarmos um PVPA maior que 1. Se esse número é menor que 1, merece a sua atenção. Pode ser uma indicação inicial de que a ação está barata, mas por outro lado também pode apresentar para nós a hipótese de que o mercado está vendo um alto risco naquele ativo por um motivo A, B ou C. Então, nessa primeira investigação, a nossa vida é bem fácil. Nós vamos apenas validar a tese de que não existe nenhum banco com PVPA abaixo de 1. Eu tenho o Bradesco 1.4, o Itaú Unibanco 1.7, Santander 2.1 e a média 1.5. Porém, o Banco do Brasil está com 0,9. Estou falando segundo TRI de 2020. Então, aqui, olhando esse indicador, eu já teria uma pergunta para me fazer, que eu lhe faço também. Por que você acredita que estruturalmente o Banco do Brasil está mais barato que os demais bancões, ao patamar de ter esse indicativo acenando para nós essa barateza, como se diz lá em Minas? Então nós temos o seguinte, nós temos um risco maior percebido no Banco do Brasil comparado aos outros bancos na Bolsa Brasileira. A derivação dos motivos desse risco percebido estão muito relacionados aos aspectos qualitativos do negócio. Então, por exemplo, eu sei que existem hoje algumas incertezas com relação ao futuro e o papel do Banco do Brasil na visão da atual equipe econômica. Então, certamente, eu não estou sozinho nessa jornada, porque olhando para esse indicador, eu vejo que o mercado como um todo está atento e cauteloso com relação a esse grande bancão de capital misto. Vamos voltar no tempo aqui, que a gente vai chegar à conclusão o quê? Que no início de 2020, nós temos já esse valor abaixo de 1. A expectativa com relação do Banco do Brasil tinha os aspectos de ordem política e agora foram adicionados aspectos de ordem de expectativa de
aumento no inadimplemento. Mas aí cabe ressaltar uma coisa que a gente viu no vídeo da semana passada, é que a gente olhou a provisão para devedores duvidosos do Banco do Brasil, comparada ao lucro, ela é bastante alta. Então, o Banco do Brasil, ele está atuando com bastante conservadorismo. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que calibrar essas duas ideias para tomar, com base nisso, algum tipo de decisão. Aqui cabe sempre ressaltar, sempre que eu envolvo o preço na discussão, eu tenho que ressaltar que o nosso objetivo aqui, hipótese alguma, é fazer recomendação de investimento. A recomendação do Prof. Raiz aqui é: estuda, meu. Estuda que você vai com o tempo fazer essas engrenagens funcionarem na sua cabeça e aí a visão de uma empresa, independente do setor ou daquele setor que você tenha mais afinidade, ela vai aumentar. Então é nessa linha que eu estou propondo a nossa discussão. No primeiro indicador, eu indicaria para você: estude Banco do Brasil para tentar entender por que ele está mais barato que os outros bancos, dando um ponto de vista racional, sem emoção, olhando dados. Agora nós vamos para o segundo indicador, que é um indicador muito querido pelos investidores que investem no setor bancário de grandes bancos no Brasil, que é o Dividend Yield. Eu costumo dizer que o Dividend Yield ele é muito falado e pouco compreendido, porque é muito fácil eu olhar o número e falar: olha a rentabilidade que eu teria se eu comprasse essa ação hoje. Então, qual que é a definição by the book do Dividend Yield? Vou pegar um exemplo aqui. Então, nós temos aqui, nesse momento, cravados no Itaú Unibanco 7,75, com a data referente ao corte do segundo TRI de 2020. Isso nos quer dizer que, se eu comprasse a ação do Itaú hoje, o dividendo dos próximos trimestres, os próximos 4 trimestres, fosse igual ao dividendo dos últimos 4 trimestres, eu teria uma rentabilidade anualizada em dividendos na ordem de 7,75%. Nesse exato momento, esse setor nos dá um exemplo de como ter cautela com o Dividend Yield. Porque o Dividend Yield calculado pelas plataformas, por todas elas, é um Dividend Yield histórico. Eu estou olhando para trás. Então, se eu estou olhando para trás, o que vai acontecer aqui então? Eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Eu tenho que validar a tese de continuidade. Eu tenho que acreditar que os próximos 12 meses vão ser pelo menos iguais aos últimos 12 meses. Então, no caso do setor bancário, hoje já é sabido que eles têm grandes limites para pagamento de dividendo em 2020 por conta da pandemia. Então, quando eu olho esse número, eu não posso, hipótese alguma nesse momento, acreditar que nos próximos 4 trimestres eu vou ter uma rentabilidade de 7,75. Então, qual que é a minha dica para você analisar Dividend Yield? Primeiro ponto, entender como é que foi o histórico recente da empresa. Segundo ponto, fazer um link para tentar verificar se os próximos 12 meses têm alta ou baixa probabilidade de ser igual aos últimos 12 meses. E por último, dar uma analisada bacana nesse indicador que eu já abordei aqui na playlist, que é o payout. Se eu estou olhando aqui um retorno de 7,75, porém o lastro desse retorno é um payout superior a 100%, eu posso aí também ter um falso sinal, porque quando a empresa paga um dividendo maior que o lucro, lembrando, payout é o percentual do lucro repassado na forma do dividendo, então se a empresa lucrou 10 e pagou 12 de dividendo, isso explode o dividend yield, mas nós sabemos que a probabilidade disso se perpetuar é muito baixa, que foi uma exceção e não uma regra. Então, cuidado, eu sempre associo a análise do dividend yield à análise do payout. Os dois irmãozinhos andam sempre de mãozinhas dadas. E chegamos assim no último indicador do nosso vídeo, que é o preço-lucro. Ele é bem conhecido também, assim como o dividend yield, e ele mostra para nós uma visão se a empresa está cara ou barata em termos de payback. Se eu comprasse a ação do Banco do Brasil hoje e o lucro do banco se mantivesse nos próximos anos, eu demoraria 5,7 anos
para ter o meu capital de volta. Então, a tese do PL corrobora com a visão do nosso PVPA, porque realmente o PL do banco está bastante baixo. Quando eu vou para o mais alto, que é o Itaú Unibanco, que seria o que o mercado considera o bancão mais eficiente da indústria, esse payback já aumenta para 15 anos. Então, eu posso usar o PL como um indicador de expectativas que o mercado está embutindo no preço. Quanto mais otimista o mercado está com um determinado ativo, maior é o seu PL e vice-versa. Então aqui eu estou mostrando para você que realmente, por um motivo A, B ou C, o mercado não está assim tão otimista com o futuro do Banco do Brasil. A pergunta é: o mercado ele é sempre racional? Não, o mercado ele pode passar muito tempo irracional. Inclusive, um dos economistas mais famosos do mundo, que é o Keynes, ele diz que o mercado pode passar mais tempo irracional do que a sua solvência permite. Então, apostar na irracionalidade do mercado tem que ser feito também com bastante parcimônia, entendendo que às vezes, no jargão popular, o mercado viaja na maionese. Faz parte do nosso pacote como investidores raiz entender que muitas vezes podemos passar por situações de bolha e outras vezes passar por situações de depressão, na nossa expectativa com relação à bolsa. E o indicador PL é o cara usado principalmente pelo meio acadêmico para fazer esse tipo de mensuração. Então, de acordo com o preço-lucro aqui, nós podemos afirmar que, aí eu vou embarcar um pouquinho da minha experiência, eu posso dizer o quê? Que o mercado está precificando contração de tamanho do Banco do Brasil e um crescimento bastante moderado no Itaú. Aí eu vou deixar para você a conclusão final desse processo. No próximo vídeo eu quero explorar um pouquinho mais a visão de como o mercado está respondendo às expectativas, vamos olhar um pouquinho de preço do setor bancário e outras coisitas a mais que você só saberá na próxima semana. Bacana? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que eu toquei num ponto frágil, todo mundo adora banco, todo mundo fala de banco, e eu espero que esse conteúdo tenha adicionado valor para você entrar de forma mais sólida nessa discussão. Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha para que possamos juntos seguir na nossa missão. Bacana? Então é isso aí, até o próximo vídeo e um forte abraço do Prof. Giacomo Diniz.